Bem, vamos hoje verificar e dar uma olhada nesse problema que aconteceu em relação à Previdência, à reforma. Acompanho muito a imprensa e vi nas ruas, quando estive em Brasília, a movimentação de alguns sindicatos, de algumas pessoas protestando contra a reforma. O que tem muito, que eu vejo muito por onde eu caminhei e percebi, há muitos disse-me-disse. Poucas são as pessoas que têm informação. E muitas pessoas que têm informação, elas estão distorcendo. E os governos, os governantes, infelizmente, eles não chegam a dar uma explicação, a demonstração de o que é a previdência social. E ficam nas discussões e não trazem para pessoas que querem entender, que são os que irão sofrer os efeitos dessa proposta de emenda à Constituição assim que for aprovada. Primeira coisa que nós temos que entender é que a Previdência Social ela está inserida dentro aqui do campo que nós chamamos de Seguridade Social. Ela é um dos meios. Então, quando eu falo de Seguridade Social, eu falo destinação de recursos para a saúde, previdência e assistência social. Só que essa disputa ela não está sendo justa, porque a previdência social tem muitas fontes de financiamentos para custear os benefícios que ela vai conceder ao cidadão. Observa que para eu receber qualquer benefício previdenciário, a regra é que eu tenha que contribuir como empregado e contribuir a parte que é contribuição patronal, que hoje é 20%. Após aposentado ou mesmo pensionista, não perde a condição de contribuinte, mesmo que já tenha contribuído para aquele seu benefício. Essa lei da obrigação da aposentadoria ser também contribuinte para o sistema de previdência social, cabe lembrar que veio já no governo Lula. Ele fez essa alteração na norma. E temos também, dentro dessa Seguridade Social, nós temos a saúde e a assistência social. Ou seja, para ter acesso à saúde você não paga, e muitas pessoas, para ter acesso à assistência social, não são obrigados a contribuir. Porque se um dia contribuiu, eles estão assistidos de alguma forma. Aqui é para aquelas pessoas que não têm renda nenhuma e nunca contribuíram para uma previdência social. A previdência social, então, ela vai estar, o que sobra vai ser utilizado para cá. Ela originalmente, contando pela história, ela era capitalizada, ou seja, muitas pessoas começaram a contribuir e essa contribuição média hoje, 40 anos de contribuição. Você passa 40 anos contribuindo para passar alguns anos recebendo. A conta fecha porque por muito tempo muitas pessoas contribuíram. Mas alguns governantes, de olho nisso daí, fez o quê? Acrescentou a saúde através do Sistema Único de Saúde, que na verdade é um sistema falido, e a assistência social. Porque antes, pela história, até 1977, quando não havia essa mudança, fusão, a Previdência Social, ela não dava só benefício previdenciário, também dava assistência médica e medicamentos para aqueles que contribuíam, ou seja, o valor da tua contribuição já cobria tudo isso. Com o tempo, foi tirando isso, porque aquela sobra que
tinha, que era utilizado para isso, começou a ser desviada a outros. Criaram, por isso, o Sistema Único de Saúde, porque o sistema geral era precário. O sistema da Previdência não era um dos melhores, mas era bem melhor daqueles que iam para a rede pública normal. Fizeram o quê? O Sistema Único de Saúde para melhorar a melhoria daqueles que já recebiam o previdenciário seria estendido para aqueles que não contribuíam. Essa era a intenção. Mas, infelizmente, por causa da má gestão dos nossos recursos, hoje o Sistema Único de Saúde é um caos e antes era só para um grupo, hoje passou também aqueles que contribuíam para a Previdência Social. Ou seja, só fez piorar. Só que, ao excluir a saúde e os medicamentos para essas pessoas, em momento nenhum o governo deu uma redução nas alíquotas. Continuou mesmo, só reduziu, tirou alguns direitos dos aposentados ou dos pensionistas. Nós vamos falar cada caso aqui. Então, portanto, não havia de se falar e um sistema que iria falir. Tanto é que muitos regimes próprios, eles têm saldo, eles não estão com problema. Aqueles mal administrados estão com problema, é quando o governo não repassa aquilo que tem que ser repassado, que é descontado do empregado e tem a parte que o governo tem que contribuir, ajudar, como originalmente foi feito o sistema previdenciário. Cabe também lembrar que a reforma, ela em momento nenhum amplia acima de 65 anos. E pela Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a idade para se aposentar não pode exceder os 65 anos. Voluntária, quando a pessoa quer. A compulsória é quando a pessoa não quer, e isso pode ir aos 70 ou 75 anos, conforme o caso. Por exemplo, servidores públicos, 75 anos, e da iniciativa privada, aos 70 anos. O que significa a aposentadoria compulsória? Fazer com que a pessoa se aposente. Mas, aos 65 anos, e a reforma prevê isso, garante. Eu vou tentar trazer para vocês para poder entender o movimento nas ruas contra a reforma. Nós temos três tipos de regimes previdenciários. O regime próprio, que é esse que está sendo alvo da reforma, quer dizer, regime geral, que é o alvo da reforma. O regime próprio de previdência social, esse uma parte está sendo feita, está deixando de fora os estados e os municípios que estão brigando para vir para o segundo turno, que haja uma proposta. Caso não venha no segundo turno, que entre lá no Senado Federal, que já está havendo articulações de determinadas bancadas dos governadores se articulando para poder incluir na reforma os regimes próprios. Então, hoje, pelo primeiro turno de votação que houve, ele não foi alterado muito, não teve prejuízos para aqueles servidores estaduais que vão receber suas aposentadorias aqui no estado de Roraima é chamado de IPER, e dos municipais, que é pelo PRECEM. Mas deve ficar acordados, abrir os olhos e conversando com as representações dentro dos deputados federais, que agora estão com os deputados federais, depois vem com os senadores, para que não tenham prejuízos. E quais são os benefícios que vão estar sendo analisados aqui? As aposentadorias, por idade, invalidez, tempo de contribuição. Essas tiveram alteração e isso nós iremos falar. E trazer as preocupações que há e aquelas que não há prejuízo. Tentar demonstrar como é que aconteceu.
Vamos primeiro falar da aposentadoria dos professores. Professores, qual é a regra atual? Para o professor, sexo masculino, 30 anos. E para a professora, sexo feminino, vamos trabalhar assim, professor, sexo masculino, sexo feminino, 30 anos e 25 anos. Para eles não existe idade mínima, ou seja, chegou o tempo de aposentar, eles se aposentam. Com a proposta, o que é que muda? O que era 30 para os homens virou 25. É justo. Não estou querendo falar aqui que as mulheres tinham que diminuir, apenas baixou dos homens. Não mexeu nas mulheres, ficou da mesma forma como era a original. Somente dos homens baixaram 5 anos. Há prejuízo? Contra reforma. E observa que alguns desses professores que estão recebendo esse benefício, essa redução, estão lá na proposta brigando. A única coisa que mudou é a idade. Que antes não tinha limite de idade, a qualquer momento poderia aposentar. Hoje, o homem vai se aposentar com 55 anos e a professora com 52 anos. Ou seja, lembra da Organização do Trabalho, Internacional do Trabalho, OIT? Ela determina o quê? Máximo de 65 anos. Não pode passar ninguém de 65 anos. Não houve alteração aqui. Está abaixo, 10 anos abaixo para os homens. O que é que vai mudar? A regra de transição está pedindo pedágio de 100%. O que seria esse pedágio de 100%? Que provavelmente vai mudar para um pedágio de 50%. Mas vai ficar entre o pedágio de 50% e 100%. Vamos analisar a regra dos professores. Olha só, se eu entro cedo, começo a trabalhar cedo, começo a contribuir cedo, é lógico que eu vou me aposentar mais cedo. E é esse os olhos da reforma. É para a idade. Vejamos. O professor começou a trabalhar com 20 anos e tenha hoje 27 anos de contribuição, contando então 20 com mais 27, 47 anos. Professor hoje com 47 anos e 27 anos de contribuição. Isso já está contribuído, está concluído. Falta quantos para ele chegar na regra antiga? 3 anos somente. 27 menos 30, 3 anos. Então, o tempo que falta para ele se aposentar era 3 anos. E ele contribuindo esses 3 anos, ele iria se aposentar com 50 anos. Aí a reforma vem e diz o seguinte, que não pode mais, porque existe hoje um limite para a idade para aposentadoria. E ele tem que se aposentar aos 55 anos de idade. 25 anos de magistério com mais 55 anos de idade. Ou seja, daquela regra do 80. Somando idade e tempo de contribuição. Mas eu quero me aposentar antes dos 55 anos. Tem como? Tem. Você paga um pedágio de 100% e você se aposenta com 53%. 53 anos, melhor dizendo. Ou seja, se pagar o pedágio, 100% por quê? 3 anos com mais 3 anos. Esse pedágio pode cair para 50%. Vai depender agora da votação, concluir a votação do primeiro turno. Talvez precise só pela metade. Se for 50%, ele vai apenas precisar de mais 1 ano e meio. Ele se aposenta, então, com 51 anos e meio e 6 meses de idade. Tranquilos? Observa que, pela proposta, é 55 anos. Aí me perguntam, mas e como é que eu faço? E eu que hoje tenho 30 anos e estou ingressando, não vai ter problema. Porque se você começar aqui com 30 anos
e está começando hoje a contribuir com 30 anos de idade, precisa contribuir 25 anos. Então, 30 anos de idade quando você começou, com mais 25 anos de idade de contribuição, você chegará tranquilamente nos 55 anos sem problema nenhum. Observa que quem vai ter problema para se aposentar é quem que começar antes dos 30 anos. Porque ele vai conseguir chegar no tempo de contribuição bem antes. Então ele vai ter que esperar e continuar contribuindo, trabalhando, até fechar os 55 anos. No caso que nós demonstramos aqui, por exemplo, na regra atual, se ele tiver 20 anos, com mais 25 anos, ele vai chegar no tempo de aposentadoria dele com 45 anos. E com 45 anos ele não vai poder se aposentar, porque hoje está exigindo uma regra de no mínimo 55 anos. Vamos analisar aqui então. Olha, se o homem começa aos 30 anos contribuir, o prazo, o tempo de contribuição mínima que ele tem que ter, a idade mínima que ele tem que ter, 55 anos, mulher 52, mas o tempo de contribuição dele é no máximo 25 anos de contribuição, o qual faz ele receber o vencimento dele na aposentadoria de 100%. Então, se ele começou com 30 anos, 25 anos de contribuição, 30 com mais 25 vai dar os 55 anos tranquilo, ele pode se aposentar com 55 anos, recebendo aposentadoria proventos integral. Para a mulher precisa só de 27 anos. Por quê? Porque a mulher também está com 25 anos. 27 anos, se ela começar a trabalhar com mais 25 anos, ela vai chegar aos 52 anos tranquilamente. Ela consegue a aposentadoria dela. Por quê? Para a mulher, ela precisa de menos tempo, ela vai trabalhar com 52 anos, fechar. O homem fecha com 55, mas em compensação, tem a diferença aqui, o tempo de contribuição para ambos será sempre de 25 anos. Professores esclarecidos, vamos para regras dos policiais federais, os rodoviários, que tem uma regra um pouquinho diferente. Vai ter que pagar pedágio, também vai ter que pagar pedágio. Mas os deles não vejo por que eles fazerem movimento, que essa proposta muito os beneficia. Vamos analisar. Atualmente, o policial federal, para se aposentar, ou da rede, da esfera federal, ele precisa de 30 anos de contribuição mais 55 anos de idade. E a mulher, ela precisa de 25 anos de contribuição com mais 55 anos de idade. Então ela vai conseguir a aposentadoria, eles vão conseguir a aposentadoria dele no tempo de 55 anos de idade. É a idade mínima, não pode ser menos do que 55 anos. Com a proposta, observa que o tempo de contribuição de ambos permanece inalterado. E reduz a idade. Cai de 55 para 53 e 52. 53 para os homens, 52 para as mulheres. Vão ter que ter um pedágio também de 100%. O que significa isso? Eu quero me aposentar na nova regra. Eu posso? Não. Se eu não pagar o pedágio. Se eu pagar o pedágio, eu me aposento na nova regra. Porque caso contrário, eu não pague o pedágio, eu vou ter que me aposentar pela regra antiga, que é de 55 anos. Então, não vejo aqui, em momento nenhum, prejuízo aos policiais federais. Pelo contrário, vantagens. Vamos pensar novamente naqueles que começam cedo, dentro do serviço público. O policial que entrou com 20 anos de idade, é evidente, se ele cumprir todos os 30 anos, e vamos pensar o masculino,
Se ele cumprir todos os 30 anos, ele iria se aposentar aos 50 anos. Começou aos 20, cumprindo os 30 anos, que é determinado regra atual, ele teria terminado aos 50. Na regra atual, também, na proposta, também é aos 30 anos. Só tem um detalhe. Pode se aposentar aos 30 anos? Nem na antiga e nem na atual ele pode aposentar-se aos 50 anos. Na regra atual, vigente, que é essa que está sendo mudada, ele teria que precisar trabalhar mais 5 anos, mesmo tendo atingido o teto de 30 anos de contribuição. Pela proposta, ele precisa de menos tempo. 53 anos. Já pela antiga, pela atual, a vigente, 55 anos. O que é que ele faz? Aqui ele ia fazer um pedágio de 100%, estava faltando 3 anos, faz um pedágio de 3 anos, vai se aposentar com 53 anos, que é a nova regra. Se ele não quiser pagar o pedágio, ele vai continuar contribuindo e vai contribuir aqui mais 2 anos. Observa que para esse caso aqui que nós apresentamos, é vantajoso ele pagar o pedágio, mas tem situações que não é vantajoso pagar o pedágio. Porque quanto menor é o tempo aqui de contribuição, não compensa pagar-se o pedágio de dobro de 100%. Ou seja, demonstra-se com isso que as regras para os policiais federais e aos professores não há de se falar que houve um prejuízo. Vamos analisar aqui então. O ideal para o homem é que se ele começar aos 23 anos, 23 anos com 30 anos de contribuição, vai se aposentar tranquilamente com 53 anos, recebendo 100% do seu rendimento hoje que ele recebe. A mulher também, 27 anos com mais 25 dá 52 anos. Tanto para homem como para mulher, homem vai começar aos 23 e a mulher pode começar um pouco mais tarde, até os 27 anos. Hoje, a regra que nos apresenta é que é mais difícil começar a trabalhar mais cedo, por causa da competitividade. Então, em ambas as regras que nós analisamos aqui, só vai haver prejuízo para aqueles que começaram mais cedo e querem se aposentar mais cedo. Essa era a antiga preocupação de muitos brasileiros. Hoje não. Traça-se uma meta. Até os 23 anos eu tenho que entrar no serviço. A mulher, até os 27 anos eu tenho que entrar no serviço. Que eu vou chegar aos 52 anos com a aposentadoria garantida de 100%.